Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 14 de março de 2025, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel, espectadores da TV Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo que irá nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro Em Torno de Leon Denis, pelo Espírito Luiz, na psicografia de Altivo Panfiro, é denominada Progresso Incessante. E o Espírito Luiz nos diz: quando o homem entender que Deus perpetuamente cria os seres e os mundos, e nestes faz habitar as inteligências para progredirem e fazer progredir, para construírem em si mesmas os processos de evolução e para fazerem evoluir o que existe em sua volta. Quando o homem entender que tudo na vida deve ser feito em nome de Deus, para que o progresso atinja as culminâncias divinas e para que o bem seja expresso em tudo quanto faça. Quando o homem perceber que a caminhada para a luz deverá sempre expressar um desejo puro e, embora ainda não satisfeito, souber que ele o conquistará se tiver humildade e o sincero desejo de aprender. Quando o ser imortal perceber que toda caminhada para o infinito pede o despojamento das pretensões pessoais e o alijamento das forças do egoísmo apresentadas sob qualquer nome. Enfim, quando o homem quiser olhar dentro de si mesmo e entender que sua caminhada para Deus obedece a caminhos próprios que não são os do mundo, então ele aprenderá que a vida é uma dádiva de Deus, o progresso é a estrada. A evolução é o final de todos os objetivos que o consomem nas múltiplas encarnações que tem, porque, se somos criados simples e ignorantes das leis de Deus, trazemos conosco suas marcas e estas nos balizam os caminhos que devemos percorrer para o alcançar e nele continuarmos a viver, começando a cada dia a marcha da nossa evolução, ajudando outros a progredirem também no grande progresso solidário existente em cada um de nós, indicando-nos que devemos caminhar, ajudando-nos mutuamente, para que o processo de evolução seja sempre uma lei em nós mesmos, lei que devemos respeitar na jornada infinita para Deus, se quisermos realmente ser considerados seus filhos. Uma boa noite e um bom estudo a todos meus irmãos. Queridos irmãos do Abel Sebastião de Almeida, que a doce e suave paz do nosso Mestre Jesus possa continuar a nos envolver este momento em que nos reunimos através do pensamento para o estudo do Livro dos Espíritos. A questão a ser estudada hoje, meus irmãos, é a questão 963 e 964, né? E o título é A Intervenção de Deus nas Penas e Recompensas. Que perguntou Kardec aos Espíritos: Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Ele não é muito grande, nós muito pequenos, para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância aos seus olhos? Responderam os Espíritos: Deus se ocupa de todos os seres que criou. Por menores que sejam, nada é muito pequeno para a sua bondade. A questão 964. Deus tem necessidade de ocupar-se
de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir. E a maioria desses atos não são significantes para ele? Responderam os espíritos. Deus tem suas leis que regulam todas as coisas. As vossas ações, se as violais, é vossa falta. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso, Deus lhe pronuncia um julgamento contra ele, para lhe dizer, por exemplo, foste guloso, vou te punir. Mas ele traçou um limite. As doenças que frequentemente a morte são consequência dos excessos. Eis a punição. Ela é o resultado da infração. Assim em tudo. Meus irmãos, a grandeza e a beleza da criação divina é algo que, quando nós nos aprofundamos no estudo, ou mesmo perifericamente observando a grandeza divina, nós ficamos muito impressionados com a nossa pequenez e a grandeza da criação. No Livro dos Espíritos, esse que nós estamos estudando, a primeira questão é a seguinte: não é quem é Deus, é o que é Deus, né? É uma pergunta de um homem de ciência, o que é, né? Entra no campo da pesquisa. E foi a resposta, foi a visão mais sintética e autêntica que alguém poderia ter do Criador divino. E os Espíritos responderam para Allan Kardec: Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Isso nos impressionou muito, né? Que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E quando Deus criou o universo, tudo está regulado por leis extremamente incríveis. Nada escapa dessas leis. Então a pergunta é o seguinte, e Kardec aos Espíritos, né, que nós estamos estudando aqui: se Deus se preocupa com atos individuais de cada um, veja bem, quando ele cria tudo, ele criou leis que regulam tudo também. Você vê, os astros não se chocam, não se atrasam um milionésimo de segundo, né, das suas órbitas. O dia e a noite têm horários específicos, como as 4 estações do ano, né? Então vocês vejam bem, no meio de tudo isso, ele criou a lei de causa e efeito, ação e reação, né? Que Newton descobriu no campo da matéria, mas se encaixa perfeitamente no lado espiritual e moral dos seus filhos, né? A lei de causa e efeito, ação e reação. Então Deus, na sua grandeza, ele não se mete na vida particular de ninguém, porque ele criou leis que regulam isso. Todas as vezes, né, que um de nós, todas as vezes que um de nós extrapola essas leis ou desrespeita, né, nós somos submetidos à lei de causa e de efeito, ação e reação. Ninguém, absolutamente ninguém, e nem nada no universo foge dessas leis, né? Essas são as leis divinas, são eternas, imutáveis, né? Então ninguém escapa disso. Causa, efeito, ação e reação. Diz o Espírito aqui, ó: quando você é guloso, comete um excesso, o teu organismo te diz: você está errado, né? E então, essas leis que regulam a vida
de todas as criaturas, né? Então ninguém fica fora do alcance do Criador, né? Porque fomos submetidos a essas leis, que não são punitivas, apenas, né? Toda causa tem um efeito, toda ação tem uma reação. Impossível fugir disso, né? Isso é em todas as áreas da existência humana. Ninguém consegue fugir dessas leis. Então ele não precisa estar diretamente, né, pegando, e pensem vocês, não dá para medir ou mensurar a grandeza dos mecanismos que o Criador tem. Mas hoje na face da Terra tem 8 bilhões de pessoas pensando, agindo, criando, acertando e errando, né? Então, independente disso, né, a gente vê a beleza e a grandeza da inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, nós que somos espíritas, estudamos a doutrina, temos conhecimentos, né, de outras religiões, essas questões são questões resolvidas no íntimo de nossas almas, né? Porque sabemos que somos regulados por essas leis, né? Vocês vejam bem, na maioria das vezes, muitas doenças físicas, elas estão ligadas aos nossos excessos, mas nós não respeitamos os limites, os nossos limites, né? E devagarinho o corpo vai sofrendo as consequências das nossas ações e começa a responder com doenças. E quando essas doenças não são origem dos nossos excessos, elas têm origem nos nossos excessos passados, né? Porque vem do DNA da alma, né? Gravada no perispírito. Hoje, com o conhecimento espírita, as criaturas aceitem ou não, mas é o que mais nos aproxima do que seja real, de como funcionam as leis divinas em todos os setores da ação humana. Então, quando Jesus esteve entre nós e nos disse que enviaria um outro Consolador, que relembraria tudo que ele ensinou e nos falaria do futuro e ficaria conosco eternamente, identificamos esse Consolador no Espiritismo, né? Porque não é uma questão de religião, não é uma questão só de crer, né? É uma questão de saber. Hoje, por exemplo, né, enquanto eu gravo isso aqui para vocês, para todos nós, uma tia minha desencarnou, né? 83 anos, entrava em coma, ficava a vida inteira, voltava, e aquilo ali é um problema de mediunidade nunca trabalhada, por causa dos preconceitos, né, religiosos. Então, vamos ser na quinta-feira, porque não tem vaga, olha como desencarna a gente, não tem vaga nem nas capelas aonde o plano funeral atende para fazer velório, né? E aí você veja bem, a reação nossa em relação à desencarnação. Simplesmente aquele espírito está retornando ao plano espiritual. Não há aquele desespero, perdi minha mãe, perdi meu irmão. A saudade é algo natural. A convivência, né? Ainda mais quando esse espírito, né, teve filhos, tem netos, né? E dentre esses espíritos uns tem mais ligação.
Mas quando você tem essa compreensão que vai para a eternidade, você não sabe se vai se encontrar, aí há um sofrimento. Mas quando você sabe que diante do que seja a eternidade, esse encontro será breve, né? No mundo espiritual, porque a encarnação da gente, no máximo que dura 100 anos, né? 102 anos, tem muita gente com 100 anos aí, né? E isso é lei da natureza, né? Onde o Criador regulou tudo para o nosso bem-estar e para impulsionar o nosso crescimento espiritual. Estão compreendendo? Então, a doutrina espírita atende aos anseios da alma de todas as criaturas. Mas há também muitas mentes estacionadas, a mente presa nos dogmas religiosos, em verdades que não se sustenta, né? Verdade que não se sustenta diante das leis da natureza, né? Diante da própria existência. Mas há espíritos ainda retardatários, né? Que preferem viver na ilusão, porque no fundo, de acordo com o nosso estado espiritual, a ilusão alimenta muitas almas, né? E a realidade dói, porque não há uma preparação da criatura, né? Para aceitar as leis divinas, né? É a rebeldia de nós, os espíritos ainda em estado evolutivo, né? Que não evoluíram a ponto de compreender as leis do Criador, aquelas que estão mais próximas, né? Regulando a nossa existência. Agora, o que eu acho de belo em tudo isso é que os espíritos, é que o Criador nos deu toda a liberdade e espera eternamente pela nossa modificação, pela nossa compreensão, né? E quando isso não avança, nós só somos submetidos, não castigados, mas por nós mesmos, né? Pelas leis divinas. É onde muita gente se revolta, chora e diz que se Deus não existisse, ele não estaria daquele jeito. Mas poucos param, né? Para pensar, se Deus existe, isso que está acontecendo comigo deve ser justo, porque Deus é justo, né? Ele é amor, mas ele também é justiça. Então, meus irmãos, são questões profundas para nossas almas, para a nossa existência, né? Que só mesmo a doutrina espírita nos trouxe respostas à altura de qualquer estágio evolutivo em que a pessoa se encontra, né? Não digo de estado de barbárie, selvagem, tudo mais. Mas há algo muito negativo na alma. O orgulho, as vaidades e a presunção de que eu estou certo. Não é verdade? E você vê, não quero fazer uma crítica a nenhuma crença religiosa, mas enquanto a doutrina abre nossa mente, nos liberta para novos conhecimentos, muitas doutrinas fecham a mente, né? Fecham a mente. E a pessoa vive dentro daquele paradigma que ela criou e não consegue mesmo, eu, por exemplo,
Eu conversando com alguns amigos de infância e tal, relatando as verdades espíritas, eles chegam à conclusão que aquilo é verdade. Entram em prece, vejam bem, para não aceitar. Entram em prece para não aceitar. Então a gente vê as causas, dos nossos sofrimentos físicos e morais. Estão ligados, à conduta individual ou coletiva de um agrupamento humano, que somente o conhecimento da reencarnação é capaz de nos oferecer instrumentos que nos levem à compreensão. Por exemplo, como a ciência descobriu elementos no universo, como o átomo, os nêutrons e tudo mais, como ela descobriu que há minerais que podem desenvolver a questão atômica. A doutrina espírita, como ciência, nos trouxe o conhecimento do perispírito. Quando nós estamos encarnados, a medicina classifica o nosso corpo como cabeça, tronco e membros, não é verdade? Mas os espíritos nos classificam como corpo somático, psicossomático e o princípio inteligente. O princípio inteligente somos nós, a individualidade, o ser pensante. E os nossos pensamentos, o nosso cérebro, ele é uma usina criadora de formas, de cores, perspectivas. E todo esse material criado pelo pensamento, positivo ou negativo, ele se armazena no nosso perispírito. Quando a alma tem uma certa evolução e os seus pensamentos são positivos, são de amor, são de bondade, são de compreensão, apesar de toda a incompreensão em torno de você, você às vezes aceita, compreende, porque você sabe que aquelas criaturas ainda não evoluíram a ponto de não te agredir, de não te ofender, de não te magoar. Então você sabe que nós somos seres em evolução. Então tudo isso, meus irmãos, vai sendo armazenado no perispírito, Há almas, como Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, Eurico Barçanufo, Camille Flammarion, Leon Denis e milhares de outros espíritos cultos, sábios, que compreenderam as leis divinas antes de reencarnar. Tanto é que eles vieram proporcionar a nossa evolução pelo conhecimento. Quando essas almas compreendem. Então, o seu perispírito, naturalmente, ele é iluminado, porque o pensamento negativo, ele é opaco, ele é escuro, Diz os espíritos que tem cor, forma e tem até cheiro. Há um cientista japonês, que no momento eu não recordo o nome dele, peço perdão a vocês, mas ele fez um trabalho incrível. Está no problema de aceitação, mesmo com todas as experiências que ele fez, repetidamente, ele fez isso. Ele trabalha com água congelada a 70 graus, depois ele traz a 5 graus. E ele comprou, e ele fez umas experiências em um ambiente fechado, descobriu que quando a água congela, ela cria cristais,
E ele coloca num ambiente um grupo de pessoas, não que elas sejam más, mas foram treinadas a pensar no mal, na perversidade, no negacionismo, tudo com orgulho, cheio de vaidade. E o que aconteceu? Os cristais da água congelados, eles ficaram escuros, não tinha nenhuma luminosidade. Ele repete a mesma experiência, né? Com um grupo de pessoas acostumadas à meditação, né? Acostumados que já desenvolveram o amor, não na sua plenitude, né? Mas são almas equilibradas, né? Que estão sintonizadas com o bem. E foi uma coisa incrível. Os cristais da água ficaram luminosos, né? Com cores variadas, belíssimas, né? Então ele repete essa experiência várias vezes e dá o mesmo resultado. Então é uma prova científica, né? Da ação do pensamento sobre a matéria, entendeu? E a nossa matéria sutil é o perispírito, que dá forma a esse corpo que nós temos. Então diz os espíritos que cada célula do nosso corpo somático é uma réplica da célula do perispírito. E de acordo com o perispírito, né, o corpo reflete, né? Porque ele é um modelo. André Luiz, atualizando a linguagem científica para os dias de hoje, ele fala do modelo organizador biológico, né? Tá aí as doenças de nascença, né? Os cegos, surdos e mudos, as deformações, né? Com que muitos espíritos reencarnam. Aí, muitos corpos deformados, meus irmãos. Os espíritos nos orientam que são os suicidas, né? Que antes, né? Pelo desencarne dele, tirando a própria existência, é uma ruptura muito grave, né? Porque não foi chegado o tempo da desencarnação. E quando uma pessoa se suicida, é porque ela não crê em nada, ou é uma dor muito grande, ou é um desespero. Nós não podemos julgar, né? Não temos o direito nenhum de julgar, mas podemos compreender. E quando isso acontece, é essa ruptura. E diz os espíritos, meus irmãos, olha aí a lei de causa e efeito, né? Funcionando em nossa existência. Que não existe nada que possa aliviar a dor de um espírito que desencarna se jogando na frente de um trem, pulando de um penhasco, né? Não existe nada que possa aliviar essa dor, a não ser uma reencarnação imediata. E são essas reencarnações que nós encontramos, né? Em situações gravíssimas, né? É reencarnado, mas com o organismo todo, vamos dizer assim, na linguagem grosseira, estrambelhado, né? Uns cego, surdo e mudo, outros sem braços, sem as pernas, né? Com uma profunda deficiência cerebral, que não participa do mundo onde ele está ali encarnado. Mas, graças a Deus, ele reencarnou. Porque, segundo André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes e outros espíritos sábios, é a única forma de aliviar a dor daquele espírito no mundo espiritual. Eu dirigi mais ou menos por 40 anos as reuniões chamadas de desobsessão, né? Onde são trazidos espíritos em sofrimento para o alívio, né? Para o esclarecimento. E às vezes a espiritualidade trazia espíritos que suicidaram-se e ele, incorporado no médium, ficava tentando pegar na mesa como se fosse parte do corpo dele, né?
a gente tem que ter um equilíbrio muito grande emocional, porque é uma dor que a gente sente, né? Aquela alma em desespero. Traz a reunião por causa de quê? Porque os fluidos dos encarnados auxiliam na composição dos seus fluidos, né? Para dar um ligeiro alívio naquela dor. Estão sendo preparados para reencarnar. O difícil, meus irmãos, é encontrar um ventre materno que suporte essas vibrações negativas, né? E consiga conceber aquela alma. Estão me compreendendo? Nós, os espíritas, sabemos, né? Que quando recebemos em nosso lar um espírito em tal estado, né? Primeiramente, nós fomos convidados a colaborar com Deus, assistindo aquela criatura. E depois, antes de tudo, as ligações que nós temos com ela, né? Então, os espíritos dizem que, como os organismos femininos já estão bem mais sutis, né? Pela evolução do pensamento, é difícil às vezes, né? Ligar as vibrações desse espírito que encarnou pelo suicídio ao organismo materno, né? Mas isso é uma realidade, meus irmãos, que ninguém foge. Onde estaria o amor, a bondade do Criador do Universo para criar criaturas que nessa encarnação não serviram para absolutamente nada, né? A não ser para o sofrimento de si próprio e dos pais, entendeu? Então só a reencarnação consegue nos explicar a razão dessas questões. E além do mais, né, o conhecimento nos dá sustentação, porque você sabe o que é que está acontecendo, né? E se submete à vontade de Deus, cuidando daquela alma em desalinho, né? Em sofrimento, né? Porque tem uma causa justa, né? Se Deus é justo, né? Porque aquele espírito reencarnou naquele estágio, se nessa encarnação nem o pai nem a mãe, nem ele fez absolutamente nada para reencarnar em tal deformação. Então, meus irmãos, é incrível que, como a gente estudando, a gente compreende, né? Que a doutrina, o Espírito é o consolador, porque ele consola, né? Consola porque nos mostra a realidade. Então você tem forças, ou adquire forças, para fugir do desespero, né? Entendeu? Isso é muito benéfico para nossas almas. Então, meus irmãos, essas questões, né? Quando Jesus disse que quando nós conhecêssemos a verdade nos libertaria, né? E a verdade mais profunda, nossa, e o grande vazio da alma humana é saber quem é, de onde veio, por que está aqui, qual é a razão dos seus sofrimentos em todos os sentidos, físico ou morais, e qual será a minha destinação após a morte do corpo físico. Nenhuma religião até hoje respondeu isso de forma satisfatória, né? Que tenha um cunho científico, o que leve as criaturas a pensarem. Está me compreendendo? Então, a doutrina espírita traz essas questões para nós. E aí nós vamos ao encontro de Jesus, né? Quando ele diz que quando nós conhecêssemos a verdade, ela nos libertaria, em todos os sentidos. E o maior ponto de interrogação da alma humana até hoje tem sido isso, né? Quem sou? De onde vim? Por que eu estou aqui? Qual a razão do sofrimento humano? Esse é o grande ponto de interrogação
que o Consolador que Jesus nos prometeu nos trouxe, né? Através do conhecimento de causa. Vocês vejam bem, a mente científica, graças a Deus, a contribuição que a humanidade tem recebido é imensa. Nós não podemos criticar nem negar. Mas eu nunca esqueci de Charles Richer, um dos maiores cientistas da história da humanidade, ganhou o Nobel de Medicina, né, na área da fisiologia. Um homem que passeava por todos os conhecimentos científicos de sua época, respeitadíssimo. Ele vai em busca dessas verdades. Ele realiza uma reunião de materialização. Havia sempre muita fraude, né? As pessoas tentando tirar proveito da fera alheia, da ignorância, para manipular. E ele criou uma cabine à prova de qualquer tipo de fraude. Inclusive, entre a cabine onde estava o médium imobilizado, né, o médium de ectoplasmia, né, que iria proporcionar a materialização do espírito, ele colocou farinha de trigo entre a plateia, né, e onde estava o médium. E ele leva um tubo de ensaio do laboratório com uma substância que no momento eu não lembro o nome, que só é modificada com o ar do pulmão humano. E o que aconteceu? O espírito materializa-se, ele dá o tubo para o espírito soprar dentro do tubo, fecha o tubo e vai para o laboratório. Mas antes ele examina, né? Se não houve nenhuma fraude ali, se não for um ser humano, e não tinha nenhuma marca de pés no chão, porque às vezes os espíritos não materializam os pés, só, né, da cintura para cima. E ele ficou estarrecido, porque houve modificação no líquido do tubo de ensaio, que só é possível com o ar do pulmão humano, né? E mesmo assim, diante dessa comprovação, ele ainda teve suas dúvidas, né? Mas quer dizer, aí a mente presa, né? Ele quer descobrir, quando ele descobre a verdade, ele tem dificuldade de aceitar imediatamente. Depois ele aceitou imediatamente, né? Já o William Crookes não, né? O William Crookes cravou tudo, a reunião de materializações, e leva para a reunião do Conselho Científico, né, da Inglaterra, e por causa do pensamento religioso, isso foi rejeitado, né? A humanidade perdendo uma grande oportunidade, né, de no meio científico isso ser divulgado, gerar, né, nas criaturas uma nova ordem de conhecimento. Então, para a gente ver, né? Às vezes as pessoas perguntam se Kardec tinha uma religião. Eu falei, graças a Deus, Kardec não tinha religião. Porque a mente impregnada dos conceitos religiosos, sempre que ela sai de uma religião, não sei o motivo para outra, ela tem dificuldade do desapego daquela antiga, que a gente está gravado na alma. E Kardec era um homem de ciência, né? Ele não estava ligado à questão religiosa. Graças a Deus não estava, porque isso interferiria no trabalho que ele faria, né? Porque está na mente, mas não. Ele era uma alma livre, né? Eu não sei se ele era ateu, mas ele veio de uma família de juristas tradicionais na França. Era um homem tão culto, né? Hippolyte Léon de Lizarde Rivail, que o governo francês e o governo alemão convidam ele para mexer na estrutura do ensino, da educação desses países. Foi a luz de Pestalozzi, né? A mente ligada ao positivismo. E ele, Kardec, tinha essa missão. Tanto é que quando nós estudamos as obras deles, nós sentimos isso, né? Ele não se deixou levar pelo conceito religioso, mas todas as suas observações tinham um cunho científico, né?
E graças a Deus nós tivemos Ele e recebemos através dele o Consolador que Jesus nos prometeu. Agora, meus irmãos, fazer as criaturas entender que a doutrina espírita é o Consolador, com as mentes presas entre o céu e o inferno, Deus e o diabo, né? O medo trava as mentes, né? Outro dia eu vi uma pesquisa que 90% das criaturas em tratamentos psiquiátricos têm vindo das chamadas religiões pentecostal, né? Porque coloca o indivíduo contra a parede, como se ele fosse o mais miserável das criaturas, e Deus castiga pelo lado. E se Deus marcar bobeira, o Satanás pega ele e leva para o inferno. Então você veja que é uma coação psicológica horrível. Aí diz Jesus, né? Conheceis a verdade e ela vos libertará. Então há pessoas que estão presas a essas situações, né? Amigos meus, pessoa que eu convivi há muito tempo, né? A gente conversa, tenta explicar, mas atrás dele está o medo de Deus, que vai entregar ele ao Satanás, se ele acreditar em algo que não seja a religião dele, né? E o Satanás vai levá-lo para o inferno por causa disso. E outra coisa, esse inferno, meus irmãos, é por toda uma eternidade. A espécie humana não tem noção absolutamente de que seja a eternidade, né? Então essas questões são gravíssimas, né? São gravíssimas para a alma humana. Eu lembro o meu filho, quando ele tinha 6 anos, né? Ele estudava numa escola luterana. E as crianças estavam agitadas, 6, 7 anos por aí. E a professora, coitada, nervosa, falou se ele desobedecesse à tia e não mudasse o comportamento, né? Olha só que violência, que eles iriam para o inferno. Meu filho levantou-se e disse: olha só, professora, o inferno não existe. O inferno é um estado de consciência. Isso nós fomos convocados na escola, né? E explicamos, né? A nossa visão religiosa, que o inferno era justamente um estado de consciência, né? Que as almas sobrecarregadas, né? Pelo erro, pela maldade, quando desencarnam, né? Elas naturalmente são atraídas para ambientes que nós, outra religião, chamam de inferno, e para nós é umbral. Então não existe lugar circunscrito no universo. Aqui é o céu e aqui é o inferno. Isso não existe. Vocês estão compreendendo? A doutrina não mostra isso, mas mostra, né, o estado do ser na sua evolução mental, aonde ele é localizado no plano espiritual. E os espíritos dizem, né, André Luiz, principalmente, que são 3 coisas avaliadas em nós. Quando nós desencarnamos, né, aonde seremos localizados? Então, são analisadas 3 questões. Primeiramente, o nosso estado consciencial. Qual é a consciência que eu tenho de mim, do ambiente que eu estou e da criação divina? Depois do nosso estado, como é que está o nosso perispírito? E o terceiro é o nosso estado creditício. Qual é o crédito que temos com a lei divina? Pelo bem que realizamos, né? Pelo mal que evitamos. Essa é a questão, o estado creditício, né? E Jesus, no seu Evangelho, ele só nos convida ao bem, né? Em Mateus 21, ele explicando qual seriam os elementos que levariam o Criador, a criatura, né, a esse céu mitológico que nós sabemos hoje, né? Que seria fazer o bem ao próximo. Estava nu e me vestisse. Eu estava doente e me desse remédio. Eu estava com fome e me alimentasse. Eu estava doente e fosse me visitar. Dizer, esses são os bem-aventurados do meu Pai. Então, meus irmãos, fixemos nossa mente em Jesus
o nosso modelo que Deus nos ofereceu e o estudo da doutrina, né? Que realmente consola e faz com que nós venhamos a suportar as agruras de nossas encarnações. E isso é uma questão libertadora para nossas almas, que a paz, o amor, que a bondade, meus irmãos, que o equilíbrio instale-se em nossas almas e que possamos encontrar a felicidade através do conhecimento, do amor ao próximo, né? E daquilo tudo que é bom. Não é fácil para nós, mas também não é impossível. Nós reencarnamos justamente para isso, viu? Que a paz de Jesus, que as sublimes vibrações do seu coração amoroso possa iluminar nossas consciências e fazer vibrar a mais íntima fibra dos nossos corações. Obrigado, meus irmãos, pela atenção e que Jesus permaneça em nossas almas e em nossos corações. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.